Aqui é a gravação do tema aqui da aula de Android. Então, abordar alguns temas aqui relacionados ao Android aqui, bem que básico, né, mas importante. De início aqui eu vou abordar as estruturas do projeto Android, como que funciona, o que cada pasta faz aqui, superficialmente falando, e como que está disposto, né, essas informações. Então, aqui de primeiro eu tenho minha raiz aqui é Android, né, o meu projeto Android. Subsequente a pasta app. Na ordem cronológica aqui eu tenho meu manifest, que contém aqui o nosso arquivo manifest.xml, que é responsável que contém, né, ali as nossas informações ali de configuração do app. Então, o cara que faz a nossa interface ali com o sistema operacional. Na sequência eu tenho minha pasta Java, que vai conter ali o código fonte, né? Então, nessas subpastas aqui, por exemplo, nessa Recycle View, eu tenho o meu código fonte ali, minhas regras, tudo relacionado à construção do meu app, relacionado a código, né? Na sequência, eu tenho as minhas pastas de teste, que é a de teste instrumentado, né? E a de teste unitário. Dando sequência na minha pasta res, eu tenho aqui algumas subpastas. Eu tenho a Drupal, que vai armazenar todas as imagens do meu app, né? Então tudo que for relacionado à imagem eu vou colocar aqui dentro. Eu tenho a minha pasta layout, que vai conter tudo relacionado às activities, né? Ou tudo que for layout. Então tudo que for ali de tela vai estar contido aqui dentro. A minha pasta minimap, que é a pasta que vai conter também imagens, só que só o que for relacionado a ícone do app. Então, o desenho ali que aparece no ícone, os prints que vão para Play Store, né, e demais coisas que for relacionado ao ícone ou ao app vai estar aqui. Minha pasta value, que dentro dela ali contém um arquivo de cor, que vai guardar todas as cores do aplicativo, né? O strings, que diferente desse de cor, ele vai gravar tudo que for texto. Então, tudo que for texto vai estar aí dentro dessa pasta. Dando sequência, o meu manifests, como eu falei anteriormente, é o arquivo aí que vai fazer a interface com o meu sistema operacional. Então, nele eu consigo colocar aí permissões, então, de acesso ao Wi-Fi, acesso à localização. Consigo colocar nele se o aplicativo vai conseguir girar, né, ficar em landscape, ou se ele fica portrait, que é o retrato, né. Consigo colocar aqui as informações do ícone do aplicativo, enfim, mudar o fundo, dentre outras coisas. Então, tudo que for aí de configuração que faça essa ponte aí vai estar aqui dentro. Eu tenho meu arquivo aqui, gradle.build, Gradle build project, né? Só que esse cara aqui, ele é útil quando eu uso, que ele é meio global esse arquivo, né? Então, tudo que for correlacionado à modularização, é bom usar esse arquivo para poder gerir de forma mais fácil, não ter vários arquivos. Diferente do outro, eu tenho meu build Gradle aqui, só que é o módulo. Nele contém algumas informações relevantes, da mesma forma do outro, né, do project, só que esse aqui é mais voltado ao meu módulo. Então contém aqui o mínimo SDK, o máximo, né? Então a mínima versão do Android e a máxima versão. Aqui eu tenho o nome da minha aplicação, a versão, né, a controladora que sobe para Play Store. Eu tenho aqui a versão controladora minha, né, digamos assim, ele é mais maleável esse cara, eu consigo colocar 1.1, 1.2, enfim, conforme eu subir minhas versões, diferente desse, que é um controle da Play Store. E aqui nos demais campos eu consigo colocar versão do Java, enfim, as dependências do meu projeto, o que eu precisar de uma lib de teste ou de formatação ou qualquer outra coisa que seja. Então ele vai gerir todo esse build do meu projeto, dependência e demais coisas. Aqui eu entro no tema de ciclo de vida da aplicação. Então toda aplicação ela tem um início, meio e fim, as telas a mesma coisa. Então nesse exemplo aqui que eu estou dando é um exemplo de onCreate. Então quando a tela for criada, ele vai ser chamado esse método. Então esse ciclo de vida da aplicação ele ajuda para a gente usar de forma mais fácil cada momento em que a aplicação
que o aplicativo se encontra. Então, quando ele for criado, eu faço faço a minha configuração aqui no onCreate, do jeito que eu achar melhor. Da mesma forma, eu tenho outros métodos. Um exemplo, onStop, quando o meu aplicativo sair de cena. Então, se for um aplicativo do YouTube, por exemplo, ele saiu de cena, eu tenho que pausar a música. Então, ele está em segundo plano, eu pauso a música. Esse é onStop. Se o cara voltou para o primeiro plano, né, eu tenho que fazer o start da música. Então aqui ele vai acionar esse método onStart e eu dou um play na música aqui da mesma forma. Então, basicamente aqui falando por alto, esse é o como funciona aqui os métodos de ciclo de vida e tem vários outros, obviamente, né? Entro aqui no tema de fragments, que é extremamente útil para a gente no sentido de reutilizar código, reutilizar layout. Então a gente reaproveita muita coisa e facilita também nossa vida aqui. Então a gente consegue em uma tela adicionar N layouts, N fragments. Então isso facilita bastante. Aqui é como a gente vai criar esse cara, né? Porque ali eu adicionei o meu frame layout e aqui eu preciso criar os meus fragments que vão estar contidos dentro desse cara. Aqui é o onCreate, né, da minha classe main, que é onde eu faço ali uma configuração prévia do meu do meu do meu fragment, né? Então, aqui no meu onCreate eu vou fazer aqui setar no meu layout quais são os fragments que vão aparecer em determinado momento. Essa aqui é a função, né, que cria a transação e faz adiciona o layout, né? Desculpa, adiciono o fragment lá no meu layout. E por fim eu efetivo a transação aqui dessa configuração que eu fiz. E aqui é só uma mera ilustração, né, do meu fragment aqui. Obviamente ele precisa estender de fragment. E aqui dentro dele eu faço a configuração que eu precisar para o meu layout. Da mesma forma o meu outro. Criei dois fragments para aparecer em dois momentos daquela tela. Então precisa estender de fragment e vai fazer a configuração aqui do jeito que eu precisar. Então o fragment é basicamente útil para isso, para reutilizar código, enfim. Entramos aqui no último tema, né, que é a Recycle View. Esse cara é extremamente útil aqui para a gente no sentido de utilização de lista, seja ela horizontal, vertical, enfim. Aí sempre que a gente trabalhar com lista, esse cara vai ser extremamente útil porque ele facilita demais para a gente isso, a listagem. Nesse caso aqui, eu adicionei aqui uma Recycle View, né, que é o cara que vai me facilitar a minha vida nesse sentido. Para esse cara, eu preciso criar um layout, né, um item de lista que vai ser apresentado na minha Recycle View. Aqui eu adicionei ela e na sequência eu preciso criar um item aqui que vai ser o meu modelo, né, que vai ser apresentado nas N linhas que vão ser geradas dentro da minha Recycle View. Então aqui eu criei esse carinha. Aqui por fim, né, eu tô na minha main activity. Eu preciso fazer a configuração desse cara para fazer acontecer aquela listagem dos meus itens, né? Então aqui no meu onCreate, eu criei aqui uma variável da minha Recycle View. Aqui basicamente eu crio um layout para ela, né? Um layout manager. Adiciono, seto esse cara na minha Recycle View. Para dar segmento, para poder gerir controlar, né, essas ações que vão acontecer dentro da minha Recycle View, eu preciso de um adaptador, no caso um adapter, né? Aqui eu estou criando esse cara. Para esse adaptador eu estou passando uma lista de itens, né? Como eu não tenho nenhuma API aqui, eu estou criei na mão aqui uma lista e estou passando para o meu adaptador. E na minha Recycle View eu seto esse adaptador, beleza? Aqui já dentro do meu adaptador, eu vou estender de Recycle View. Esse cara aqui, esse adapter, ele vai precisar de um modelo, né? Que é o meu MyViewHolder. Na sequência eu já vou mostrar esse cara. Então, ele está ali mais à frente. Dentro desse adaptador, né? Que é o cara responsável aí, que vai fazer a gestão de todas esse trabalho, né? Que vai listar ou não as coisas ali. Aqui no meu onCreate, eu crio o item, né, que vai ser retornado aqui para o meu MyViewHolder. Porém, eu já tenho que passar aqui um layout para ele.
Então eu tenho que inflar esse layout, né? Passar qual vai ser o modelo que ele vai aparecer, apresentar, né? Então eu passo aqui, ó, o meu inflate. Esse item lista aqui meramente é aquele nosso modelinho que eu falei lá, que a gente cria o layout para ele poder replicar aqui na nossa aplicação. E aí eu retorno esse cara aqui no meu, o meu MyViewHolder, beleza? E o meu MyViewHolder depois ele vai tratar esses carinhas aqui. Um outro método aqui, que é o onBindViewHolder, é um método aqui para a gente do adapter que vai ser responsável por fazer o preenchimento aqui das nossas informações, né? Então, para cada item ali da lista que passar aqui no nosso método aqui, ele vai ser responsável ali por fazer o preenchimento, ele setar alguma informação, de repente pegar algum valor, enfim, o que você precisar nesse sentido, ele vai estar responsável aqui dentro desse cara. Aqui em cima eu tenho um get item count. Esse cara aqui também é um cara do adapter e ele meramente é responsável por controlar a quantidade de linhas que vai aparecer na nossa Recycle View. Nesse caso aqui, eu tô passando para ele, né, o tamanho daquela lista que eu criei anteriormente. Então ela vai obter o tamanho da lista lá que ele receber no array de objetos, mas aqui poderia passar um valor chumbado ou não. E por fim aqui a minha view holder, né, a minha my view holder, que tá, como ela é muito acoplada, né, com o adapter, eu criei ela aqui dentro do adapter mesmo, e esse é o cara que vai receber de fato lá o layoutzinho lá. Ele recebe, na verdade, né, o layout idêntico àquela view que a gente criou. E aqui a gente consegue também adicionar, fazer alguns tratamentos, né? Por exemplo, pegar aqui algumas ações no momento lá que ele passa naquela lista, enfim. Esse aqui é o cara que a gente usa para poder usar ali no nosso adapter. Então ele é meio que um. Ele é a view lá que a gente criou, basicamente. E é isso. E aí no final do contexto aqui, no final de todo esse processo, ele vai acontecer dessa forma aqui. A nossa lista que a gente passou lá no começo para o nosso adapter, ele vai fazer todo aquele processo de preenchimento das linhas e a quantidade de linhas, né, vai preencher o layout lá e ele vai replicar isso para todas as linhas. No nosso caso lá, a gente pegou um layout horizontal mesmo, né, vertical, desculpa, pegou um layout vertical, e aí por isso ele está dessa forma. A gente poderia passar qualquer outro aqui. E é isso.